começando o Pergunta para Sam, episódio número 9. Como ativar o poder dentro de você para acelerar a sua evolução. Toda terça-feira, às 7h15 da noite, produzindo conteúdo incrível para você que deseja dominar a dança do ventre. Para você que quer se ver dançando lindamente essa arte maravilhosa que enche os nossos olhos de muito brilho, na verdade, aquece o nosso coração com tanta alegria. Quem tá comigo aí? Gente, eu tô diante de tantas mulheres maravilhosas que eu já tô vendo aqui no chat. Quem que tá aqui? Deixa eu ver. Marina Camargo, Isabela Maran, Silmara, Helena Santos, Eli Carla. Quem mais tá aqui? Celso e Andréa Soares. Sejam todas muito bem-vindas, maravilhosas. Estou aqui diante dessas mulheres aí que já me seguem há bastante tempo aqui no canal, né? Então já me sinto assim íntima de vocês. E para deixar esse momento assim mais acolhedor, sentir esse calor humano, manda um boa noite aí para mim. Agora, se você já é minha aluna, coloca no chat. Eu já sou aluna da Sâmia. Se você é da comunidade, coloca eu sou da comunidade, né? Sejam todas muito bem-vindas. Se você está aqui curiosa, né? Chegou agora, tô aqui pela primeira vez. Coloca aí, tô aqui agora, Sâmia. Cheguei, caí de paraquedas, mas sinta-se abraçada também. Sejam todas muito bem-vindas. Se você está curiosa para saber o que é que tem lá dentro da comunidade, meu Deus! Entender das comunidades que a Samia tanto fala, né? Que tá caindo de paraquedas, não tá nem entendendo o que essa mulher tá falando. Como é que faz que essa mulherada, tem mulherada aqui do canal que é aluna dela? Como assim? Acalma esse coração, acalma, porque esse momento de você descobrir tudo o que tem lá dentro está mais próximo do que você imagina. Eu vou abrir as inscrições muito em breve, tá? Não vai ser agora, porque agora as vagas estão fechadas neste exato momento, mas eu vou abrir as inscrições logo, logo, né? Logo depois do evento, tá bom? Jornada da Dança do Ventre, você já tá sabendo? Um evento 100% online, gratuito, 4 aulas ao vivo, você não é boba de perder. Você não é boba de perder e ficar para trás, né? Porque eu vou ensinar o caminho, todas as etapas do iniciante até o avançado. Vou te ensinar todas as etapas de evolução. Você vai entender técnicas, como sair de um passo e chegar no outro. O que será que você travou no meio do caminho? O que será que você não evoluiu? O que está te faltando? O que outras mulheres têm que você ainda não teve acesso, né? Eu vou te mostrar nesse evento, tá? Então, para quem que é esse evento? É para quem vai começar do absoluto zero, para quem deseja evoluir e destravar na dança do ventre, é para quem quer dominar os passos com maestria, para quem está buscando transformação pessoal através da dança do ventre, tá? Mas o importante é que vão ser 4 aulas com conteúdo de verdade, tá? Conteúdo de verdade, sem enrolação, você vai aprender muito junto comigo. Eu não vou ficar 4 dias consecutivos seguidos te enchendo de conteúdo inútil, tá? Eu quero que realmente você aprenda. Quem me conhece, participa das minhas aulas, sabe que eu capricho no conteúdo, é conteúdo de verdade, tá? Eu tenho um compromisso muito sério aqui com vocês, tá? Então vai ser conteúdos de altíssima qualidade. Então estejam preparadas. Já avisa aí para todo mundo, para a família, para os amigos, para o patrão, para sei lá para quem que você tem que avisar, que esses 4 dias você tem que estar comigo, tá? Inclusive, quem realmente conhece as minhas aulas sabe que eu poderia estar cobrando por essas aulas, tá? Então aproveita essa oportunidade. Não é sempre que eu faço esse evento, Jornada da Dança do Ventre, porque dá um trabalhão. Gente, pensa que é brincadeira? Se eu criar um evento de 4 dias com técnicas do iniciante até o avançado de uma forma que tenha fluidez para você entender de verdade, porque assim, chegar e jogar o conteúdo, isso é muito fácil para mim, né? Agora, a questão é a didática, o que realmente importa, qual é o passo a passo, qual é o caminho que você tem que seguir para realmente você entender. Ah, Sâmia, mas eu já sou seguidora do seu canal, já assisti todos os seus eventos, mas esse você não assistiu.
ser outra coisa, tá? Então esteja junto comigo. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita agora. Esse é o momento de você se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Quem tá nas outras redes sociais, já clica também em me seguir para você ser avisada. Mas as aulas vão acontecer no YouTube, tá? Então é importante que você esteja inscrita no canal do YouTube, porque caso você esqueça, porque é muita coisa na vida, né, gente? É tanta, milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então é importante que você esteja, por quê? Inscrita, por quê? Porque aí o YouTube vai te avisar, né? Também vai te avisar, tá? Aí o link de inscrição tá na minha bio do Instagram, tá na descrição aqui do vídeo do YouTube, tá fixado no chat. Para quem tá nas outras redes sociais, tá na bio. Só clicar na bio, vai lá que tá lá, tá? Você vai se inscrever gratuitamente. Depois que você se inscrever, entra no grupo do WhatsApp, o grupo está silenciado, a gente só vai começar a mandar notificação só quando começar o evento. E por enquanto, você não vai esperar, você já vai começar a fazer as aulas. Tem 3 aulas preparatórias, aulinhas curtas, rápidas, assim, bem resumido, com o conteúdo que realmente você tem que ter acesso sobre dentro do evento. Corre lá para você assistir, tá? Faz a sua inscrição, é gratuito, você não vai pagar nada, absolutamente nada para participar, tá? Só que você vai ter que fazer uma coisa. Tipo assim, né? Eu vou te dar algo, você vai fazer algo. Você não vai gastar nenhum realzinho, mas alguma coisa você vai ter que fazer. O quê? Começando agora, curtindo essa livezinha, curtindo o vídeo, compartilhando, usando o chat aqui para interagir junto comigo. Quero sentir que você está aqui conectada comigo, porque assim, gente, eu vou ficar sabendo, né? Fico sabendo se vocês realmente estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo, né? Realmente eu vou me sentir motivada para fazer mais conteúdos para vocês, não é verdade? Então, coloca o seu dedo no curtir, manda essa livezinha para alguém agora, tá? Para eu fazer mais conteúdos para vocês. Então, olha só. No final, para a mulherada que tá, presta atenção aqui, presta atenção. Mulherada que está na fila de espera, mulherada que está no grupo VIP, mulherada que está curiosa, que está se coçando. Sâmia, gente, a mulherada me manda mensagem no direct. Sâmia, abre as inscrições, Sâmia faz não sei o quê, Sâmia não sei o quê, eu quero entrar, eu quero entrar. Calma, aguenta esse coração aí, porque, gente, não dá para entrar toda hora. Eu nem abro as inscrições o tempo todo, o ano inteiro. São algumas vezes no ano que eu abro, você tem que ficar de olho para quando isso acontecer, tá bom? Então, no final do evento, no final, depois de tudo, tá? Você vai fazer as aulas gratuitas, você não vai pagar nada para assistir as aulas, vai aprender muito junto comigo. E no final, essa mulherada que tá se coçando, elas querem entrar para a comunidade, tá? E aí eu vou abrir. Quando eu abrir as inscrições, aí eu vou explicar. No finalzinho, depois, tá? Eu vou avisar para vocês quando que vai ser. Aí eu vou explicar certinho o que é, né? O que é essa comunidade, o que tem dentro dessa comunidade, o que é, quem é, quem não é, né? O que você leva e todos os detalhes da abertura das vagas que vai acontecer nos próximos dias, tá? Então, se você não quer perder todo esse conteúdo riquíssimo, você precisa se cadastrar agora no link. Corre na minha bio, corre na descrição e já faz agora. Faz agora, rapidinho, enquanto eu tô começando aqui, que eu vou dar uma olhada para quem tá no chat. Manda boa noite para mim que eu vou ver quem tá aqui comigo. Faz rapidinho, vai ser muito rápido. Assim, menos de mim você já faz, porque depois você vai esquecer. Deixa eu ver, manda um boa noite para mim, gente. Escreve no chat. Oi, Sâmia. Quero saber quem tá aqui, gente. Eu amo interagir com vocês. Ó, todo mundo interagindo. Eu vou começar o conteúdo da nossa aula agora, né? E eu quero interação, eu quero que vocês me ajudem, tá? Colocando as dúvidas de vocês. Se você tiver alguma dúvida relacionada com a live de hoje, porque eu recebi muitas mensagens no direct, muitas dúvidas, né? Que realmente são muito comuns. Eu quero que vocês se sintam abraçadas e que vejam que realmente são pensamentos, né? Que a gente coloca na nossa cabeça que não é só com você, é mais comum do que você imagina, tá? Então, não fiquem com vergonha de se expressar aí no chat. Coloca um boa noite pra mim, que eu tava bebendo a minha aguinha. Coloca aí que eu tô vendo quem tá aqui comigo. Já vou falar. Deixa eu beber um pouquinho, gente. Hoje tá muito calor. Tá calor na sua cidade? Tá muito calor. Sério. Deixa eu ver. Rosângela Silva dos Santos tá aqui. A Polônia Oliveira. Fran maravilhosa. Silmara. Quem mais? A Fran já colocou aqui, ó. Sua aluna, é mesmo? Quem mais? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Joselita Braga tá aqui.
Adriana Bezerra tá aqui. Jade Marimar tá aqui. Gente, todo mundo compartilhando, bora lá. Hoje nós vamos falar sobre algo essencial para o nosso progresso da dança do ventre. Como ativar o poder dentro de você para acelerar a sua evolução na dança do ventre. Você sabia que muitas vezes a diferença entre você evoluir, estagnar ou simplesmente não alcançar, né, o seu objetivo na dança do ventre está na forma como você pensa sobre si mesma? Presta bastante atenção aqui para as palavras não ficarem entrando de um lado para o outro. Você tem que fazer essa aula aqui junto comigo, pensando e refletindo em tudo que eu estou falando aqui. Você já teve insegurança sobre o seu progresso? Sem saber como avançar, ou você está nessa situação agora, né? Ou como confiar mais no seu potencial? Diz para mim, coloca aí no chat que eu quero saber. Sim ou não? Porque esta aula aqui tem o objetivo de te ajudar a refletir sobre o que pensamos na nossa jornada de aprendizado, né? Que podem ser mentiras ou simplesmente uma confusão de informações que muitas vezes nos enganam e acabam nos paralisando sem ao menos perceber. Né? Então, o nosso pensamento, vocês vão perceber ao longo dessa aula aqui, né, que o pensamento, ele vai te dar também um norte, um direcionamento, e ele vai estar interferindo na sua evolução, tá? Então, agora, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Uma perguntinha aqui. Você já parou para pensar em como a sua mentalidade pode transformar ou limitar o seu progresso na dança do ventre? Sim ou não? Coloca no chat. Você já parou para pensar? Porque tem muita gente que não pensa nisso, gente. É sério, né? Às vezes, a única diferença entre as bailarinas que avançam com confiança e aquelas que sentem que estão estagnadas não está na técnica ou no talento, mas no jeito que ela pensa. Olha só, eu sei que pode parecer um pouco difícil de você acreditar no começo, e talvez você até se pergunte, mas será que isso realmente faz diferença? Né? Será que realmente o que eu estou pensando está me atrapalhando a evoluir? E a resposta é um grande sim. Tá? O seu pensamento é como um combustível que move a sua evolução como dançarina. E o seu pensamento, ele pode te dar asas para você ir além do que você imaginava ou pode te prender no mesmo lugar, te fazendo acreditar que você não é boa o suficiente, quando na verdade você é muito mais capaz do que você pensa. Então, por exemplo, aquelas dúvidas que aparecem antes de se apresentar. Quem aí já se apresentou e já pensou assim, nossa, será que vão gostar da minha dança? Ou se não, aquela insegurança, né? Ai, e se eu errar? E se eu errar um passo? Ai, todo mundo vai estar me olhando. Então, tudo isso é o que você está pensando, né? E aí, esses pensamentos podem te desconectar do momento presente, tirando todo o brilho que você tem para viver aquela oportunidade, aquele momento, né? Então, outra situação que acontece muito, a comparação, né, com outras bailarinas, de você pensa assim, nossa, essa, ela dança tão bem, será que eu vou conseguir chegar lá? Porque parece algo tão longe da nossa realidade, né? Aí esse tipo de pensamento, ele também cria um bloqueio invisível, né? Faz você duvidar da sua capacidade, ao invés de você usar a comparação como inspiração, porque tem diferença, né? Tem mulheres que olham outras e ficam se comparando. E, na verdade, você tem que usar isso como uma inspiração. Você vê algo bonito em outra pessoa e você se inspira em algo. Você se inspira e faz do seu jeito, do seu jeitinho. Então você aproveita, então você leva para algo positivo do que você sentir algo negativo no seu coração, né? Depois, o medo de tentar algo novo, né? Também, de você pensar assim, de repente, vamos lá, algo que seja bem desafiador, um improviso, por exemplo. Ah, o improviso não é para mim, né? Ah, eu nunca vou entender o que que a música tá pedindo. Quer dizer, você já colocou isso na sua cabeça, já é um bloqueio, né? Então, essas crenças podem estar te segurando, né?
quando, assim, você precisa dar o próximo passo para o seu progresso, né? Você pode estar exatamente evitando um novo desafio. Você evita os novos desafios por não acreditar na sua capacidade de evolução, tá? Mas, aqui está o que você precisa lembrar. Você não precisa ter todas as respostas agora. Ninguém tem todas as respostas exatamente agora, né? Você não precisa ser perfeita, tá? Tudo começa com um pequeno ajuste no jeito que você enxerga a sua jornada. Tudo começa com a maneira como você vê cada momento que você está vivendo dentro da dança. E todos os momentos você vai precisar de ajustes. Por quê? Porque você vai evoluindo. Você vai evoluindo e aí você vai se deparando com novos objetivos, porque a dança do ventre é isso, né? Você vai evoluindo, evoluindo, aí você conquista uma coisa, aí depois você quer outra, depois você quer outra, né? Uma das coisas que a gente sempre faz é ficar escolhendo músicas diferentes para dançar. Cada vez que você escolhe uma música diferente, você está se desafiando de uma maneira diferente, porque as músicas pedem isso, né? Ah, agora eu vou tentar essa, aí agora eu vou fazer essa outra, né? Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí no chat. Sim ou não? Sim ou não? Coloca aí. A Rosângela colocou assim: já fiz a minha o quê? Eu quero saber. Porque assim, ó, quando você acredita que você pode aprender, que você pode evoluir, mesmo que aos pouquinhos, isso muda completamente a forma como você dança. Porque só o fato de você acreditar que você pode, você já vai assim se conectar com a música, com a dança, com o seu corpo de uma forma totalmente diferente, né? É muito simples de você visualizar isso. Quando você vai fazer algo com medo, que você tá com medo, o que que você faz? Você já se retrai, tipo, ai, será que vai dar certo? E aí você fica assim, né? Você vai com medo, você vai dando, né? Dando uns passinhos bem devagarzinho, você toma muito cuidado para fazer tal coisa. Agora, quando você tem confiança, clareza, o seu comportamento é diferente. Você já vai mais solta, mais leve. Não, eu sei que é assim, né? Então, eu quero convidar você a refletir. Pensa aí comigo, tá? Até escreve no papel e aí durante a semana você vai colocando nesse papel. Vamos fazer um exercício aqui. Você vai colocando nesse papel o que você acha, né? Que tá nos seus pensamentos. O que que tá nos seus pensamentos agora, nesse exato momento, que tá te impedindo de avançar? Coloca essa pergunta aí. Se você não souber me responder agora, né? Que com certeza você tem alguma coisa. Eu acho, porque assim, muita gente me escreveu lá no direct do Instagram. Você vai colocar essa perguntinha e durante a semana, quando você tiver um pensamento negativo, você vai escrever nesse papel, tá? Para quê? Para depois você refletir, você, nossa, durante a semana eu tive todos esses pensamentos negativos. Meu Deus, eu não sabia que eu pensava tão negativamente, porque talvez você não esteja percebendo, né? Porque assim, a nossa mudança parte da nossa percepção. Se você não percebe que você está tendo isso, que você está tendo essa atitude, né? Esse ciclo de pensamentos negativos, não tem como você mudar, porque a mudança na dança e na vida vai começar como? De dentro para fora, né? Aquilo que nós pensamos é o que nos guia, nos motiva, nos faz agir, nos faz tomar decisões e também pode o quê? Nos paralisar, né? Então, quando você tem um pensamento positivo, claro e focado, ó, presta atenção, um pensamento positivo, claro e focado. Você se permite ir mais longe, né? Ou você também consegue, né, decidir, né, tomar a decisão de pisar no freio quando é necessário, porque isso também precisa, né? Por exemplo, coloca aí no chat qual movimento mais desafiador que você já aprendeu na dança do ventre ou qual é o movimento que você quer aprender na dança do ventre que você ainda não dominou? Coloca aí no chat que eu quero saber. Coloca aí. Olha só. Quando uma aluna tem foco, clareza e direcionamento, né, de como executar o movimento, porque são alguns pontos que a gente tem que analisar aqui, ó. Como executar o movimento? Você sabe como fazer ele certinho? Você sabe quanto que você tem que fazer? Quantas vezes você tem que fazer? Quanto que você tem que exercitar para
ele sair fluido e bonito, né? Porque não é a quantidade, é a qualidade do movimento, né? Eu sempre pontuo muito isso com vocês aqui no canal, nas lives que eu faço aqui, né? Que eu falo que não precisa ficar repetindo inúmeras e inúmeras vezes, porque muita gente acha que você ficar executando o movimento sem parar é o que vai te levar a ter perfeição, e não é isso, né? Você precisa entender a técnica, depois da técnica você tem que aprender a juntar os passos e depois colocar na música, né? É isso, você vai estar dançando. E aí ele vai melhorando ao longo, né, da sua jornada, do caminho, do processo, né, de crescimento, tá? E o pensamento positivo, né, de que nesse caminho você vai conseguir. Então, de repente, eu não consigo, ó, deixa eu ver, ó, minha dificuldade são os tremidos e o camelo. Bom, aí vamos falar sobre o camelo, né? O camelo é sempre, né, ele tá sempre no deserto, passando um calor, um perrengue, e a gente tá no perrengue para aprender o camelo, né? Olha só, por exemplo, eu tenho foco, clareza e direcionamento e pensamento positivo para aprender o camelo. Então, qual que é o foco? Qual é a clareza e o direcionamento para o camelo? Eu sei que não vai ser de um dia para o outro. Eu tenho clareza que não é de um dia para o outro. Então, isso já te faz com que você tenha um pensamento positivo quando você olhar para o movimento e ver que não está saindo ainda, né? Mas eu sei que não é de um dia para o outro, mas eu sei o direcionamento, certo? Quais são os direcionamentos? Eu tenho que dividir o corpo em três partes. O movimento do peito é para frente e para cima. O movimento da barriga é mínimo. O quadril é encaixe e o desencaixe, né? Então você tem o direcionamento, você sabe. Aí você tem clareza, direcionamento e você sabe que não pode ficar fazendo o tempo inteiro, milhões de vezes, né? Então, você tem aquele pensamento positivo de que eu sei o que eu estou fazendo, aos pouquinhos ele vai desbloquear e ele vai fluir. Enquanto isso, eu vou me dedicar aos outros movimentos enquanto eu treino ele devagarzinho, tá? Então, isso é você ter foco, clareza, direcionamento e um pensamento positivo, tá? Mas quando os seus pensamentos são negativos, quando os seus pensamentos são limitantes, equivocados ou cheios de dúvida, você acaba bloqueando o seu próprio potencial. Então, imagina que você está lá desenvolvendo o camelo. Só que o seu corpo ele tem um tempo para adaptar aquele movimento, para soltar, né, a musculatura, as articulações, ele sentir o tempo do teu corpo, não o tempo que você tá pensando que você quer. E aí você fica nervosa, você fica irritada, aí você olha para o lado, alguém já conseguiu e você não conseguiu, porque tá demorando. Aí começa, é porque eu não sou boa, é que eu não consigo, é porque eu sou ruim, é porque eu não sei o quê. Gente, não dá, né? Pensamento negativo, isso aí você vai ficando cada vez mais para baixo, né? Mas por quê? Né? Porque ainda não entendeu que praticando aos poucos e no longo prazo você consegue. Então, tem movimentos que você vai aprender no menor tempo e tem movimentos que você vai aprender, né, no longo prazo, tá? E aí, isso não significa que vai demorar para você dançar, para você brilhar, para você se expressar, tá bom? Isso não significa que você não vai, que você vai demorar um tempão para aprender a dançar a dança do ventre. Porque olha só, presta atenção aqui. Existe uma grande diferença entre executar passos avançados e criar um solo com excelência, né? Então, uma coisa é você conseguir fazer aqui técnicas avançadas, e a outra coisa é você já fazer um solo. Por quê? Um solo é você pegar uma música e você dançar fazendo a sua leitura musical com movimentos fluidos e fazer exatamente o que a música pede. Você e a música juntinhas ali, bonitinhas, em sintonia, grudadinhas. O que a música pede, você faz. Sabe? É uma tradução perfeita através dos seus movimentos. E para isso, para você fazer isso, você não precisa fazer passos extraordinários e super avançados. Se você lembrar da Jade, da Latifa, delas dançando na novela, são movimentos super complicados,
Não. E a beleza estava o quê? No olhar, na expressão, na movimentação simples que elas faziam. Elas faziam movimentos dificílimos, né? Então, assim, com movimentos básicos, você já consegue criar um solo. Tanto que as minhas alunas, né, elas conseguem desenvolver o solo delas em menos de um ano. E eu incentivo muito elas fazerem essa atividade, né, delas conseguirem tentar ali colocar os movimentos, porque é bom para o crescimento. Eu acho que abre o olhar, a percepção para a dança já muda. Tipo assim, nossa, eu consegui dançar essa música e eu só aprendi esses passos aqui, que né, tipo, você conta nos dedos até os passos, né? E aí você vê que realmente é uma questão de você ajustar as técnicas, não é uma questão de você saber um passo avançado. Por isso que tem muita mulher que ela fica frustrada, de assim, tenho anos de dança, e eu não sei dançar sozinha. Ah, não, ó, esse tremido aí, que é o mais difícil de todos, eu já sei fazer, olha só. Sabe fazer um tremido super difícil, mas não sabe dançar sozinha, né? Então, entender como que o pensamento pode afetar a sua evolução na dança do ventre é fundamental para você alcançar o sucesso de forma tranquila, prazerosa e sem frustrações, tá bom? E o que muitas mulheres não sabem é que a nossa mente, se não for bem treinada, ela pode ser a nossa maior inimiga na nossa evolução, no nosso progresso. Sabia disso? Sim. Por quê, né? Por que será? Olha só, por isso que nessa aula aqui, tô vendo que vocês estão mandando coisinha, eu quero ler o que vocês estão mandando aqui. Por isso, nessa aula aqui, eu quero te trazer essa clareza, eu quero que você consiga enxergar o poder da mentalidade, né? Quando você entender que você, ajustando o seu pensamento, você pode desbloquear os seus avanços na dança do ventre, você terá a chave para superar qualquer obstáculo. E eu não estou dizendo de você conseguir fazer coisas assim, meu nossa, eu vou fazer coisas que vão além da minha capacidade, vou até sair voando. Não, eu tô falando de você conseguir destacar, revelar o seu potencial, a sua essência dentro do que é possível para você, tá? De você alcançar coisas que você não imagina ser possível, tá? E ter uma nova relação com o seu corpo, com a música, né? Descobrir uma nova maneira de viver a dança do ventre, tá bom? E a partir de agora, eu quero que você perceba que o sucesso na dança do ventre não depende de ser perfeita. Desde o começo, não depende de você se comparar, de ficar comparando o seu progresso. Quem chegou primeiro, quem conseguiu primeiro, gente? Isso aí é roubada, sai dessa, tá? Não depende assim de você conseguir executar uma técnica ou não, tá? Então assim, muitas pessoas falam, assim, se eu não conseguir fazer tal movimento, eu não vou ser boa o suficiente. Esquece isso, isso não existe na dança do ventre, tá? De verdade, tá? De verdade, tá? Vai depender muito de como que você gerencia os seus pensamentos, né? Especialmente nas fases mais desafiadoras, porque na dança do ventre vai ter momentos mais tranquilos, vai ter momentos mais desafiadores, né? E principalmente de você ter clareza, clareza de para onde que você tá indo. Você tem clareza de para onde você tá indo? Sim ou não? Você já identificou qual que é o seu objetivo na dança do ventre? Sim ou não? Porque assim, tudo que você vai buscar, você tem que ter clareza, tipo assim, é isso que eu quero, eu sei o caminho, eu sei para onde eu tô indo, então a minha jornada é única, tá? Olha só, eu vou compartilhar com vocês a história de uma aluna minha, que até um pouco tempo atrás, ela estava num ciclo de frustração. Olha só o que aconteceu com ela, olha só. Ela se comparava o tempo todo. Gente, eu não posso falar quem é, tá? Não posso. O negócio é o seguinte, ela se comparava o tempo todo com outras bailarinas. Ela achava que não estava bom em nada. Tudo que ela fazia, não tá bom, né? E assim, eu como professora, eu vendo as técnicas dela, assistindo, né, a maneira como ela dança, eu sempre falo assim, não, tá ok, tá bom, nossa. E é uma das minhas melhores alunas, né? Mas não, ela sempre achava que ela tava feia, ela sempre achava que tava desengonçada. Ela falava assim, nossa, mas tá lindo. Ah, não, tá feio. Ah, não, tá ruim. E eu ficava assim, gente, isso não é normal.
né? Então, assim, eu percebia, né, que ela tinha muita dificuldade de realmente ver as habilidades dela, afirmar as potencialidades dela, e que para ela o tempo todo, assim, ela precisava muito da aprovação dos outros. E não era nem a minha aprovação como professora, é a aprovação das outras pessoas naquela questão de que eu acho que assim acontece muito, né, na dança do ventre, eu vejo muito acontecendo, que é das pessoas ficar buscando o reconhecimento dos outros, a aprovação dos outros, o aplauso dos outros, né? Então, assim, eu tinha toda uma delicadeza para conversar com ela, mas por mais que eu falasse, ela batia ali na mesma tecla de que ela era ruim em todos os sentidos, assim, tudo. Você achava feia, o movimento estava ruim, não tem que treinar mais, tá ruim, tá ruim. Assim, gente, né? Então eu via que aquilo não era normal, né? E aí nesse ponto, eu quero até reforçar uma coisa com vocês. Olha só, a gente sabe que tudo que a gente fala, o nosso cérebro ele acredita, né? Ele acredita. Então, por exemplo, se você pensar agora em tomar um suco de limão bem azedo, a sua boca vai encher de água. Não vai? Sabe quando você pensa em alguma coisa super legal, numa viagem, algo que você vai fazer, não dá aquela emoção, aquela alegria? Sim, se você pensar no seu prato preferido, você não vai ficar com aquela vontade de comer, tipo, ai, aquela coisa, eu quero muito, né? Então, assim, tudo que você pensa, o seu corpo acredita. Então, de tanto que ela falava, de tanto que ela falava, na cabeça dela já estava uma verdade, se tornou uma verdade, tudo que ela pensava. Não, que eu não sou boa, que isso, que aquilo outro, né? E aí eu pontuando com ela, não, mas é assim, é assim, é assim, mas ela batia na tecla, né? Mas aí, depois, ela começou a trabalhar essa questão da mentalidade, né? Da evolução constante, começou a entender, né, sobre essa questão do progresso único individual, que isso é muito importante a gente entender, que o progresso na dança do ventre é individual, é único, que uma é diferente da outra. Né? E aí ela começou a criar ali um pouquinho de confiança, ela começou a melhorar, né? Mas foi assim, com muita resistência, foi muito difícil de tirar ela dessa situação, né? Foi muito difícil, mas foi muito resistente, né? Então, assim, hoje, depois de muito tempo, né? Porque demorou, é um processo. Então, imagina assim, né? Uma aluna que tem um problema, né, psicológico desse, de ficar afirmando o tempo inteiro que ela não é o suficiente. E por mais que ela dançasse bem, né? Eu via que ela dançava super bem. Então, assim, ela tem uma baixa autoestima, né? E ela olha para o lado, ela está se comparando o tempo todo. Então, isso é muito dolorido, né? Então, isso não é uma história isolada, né? Muitas mulheres passam por isso, dando esse exemplo, mas pode estar acontecendo, né, com qualquer uma de vocês isso, né? Então, hoje ela já está dançando com mais leveza, com mais confiança, está muito mais preparada, né, para fazer improvisos, né? Mas demorou. Então, ela teve que aprender a treinar o pensamento e começar a ver as potencialidades dela e no que ela era boa realmente para poder desenvolver a dança dela. Né? E aí, quando eu começo a falar sobre essa questão de mentalidade, de como você pensa, de como superar os problemas e os, né, que a gente passa e tal, não sei o quê, muita gente não quer ouvir, reage de uma forma negativa, né? E fica achando assim, ai, Samia, mas isso é coisa de psicologia, não tem nada a ver com a dança. Gente, eu sei que você pode estar pensando assim, né? Que isso não tem nada a ver com a parte técnica, mas a verdade é que a mentalidade é a base de qualquer progresso. Sem ela, a técnica por si não vai te levar muito longe, tá? Você pode aprender os movimentos, mas se você não tiver confiança, se você não tiver resiliência mental, você vai se sentir bloqueada, estagnada, você não vai ter controle emocional. Tá? Até para uma apresentação, né? Então eu tô aqui para mostrar como que isso vai muito além, né, de ser apenas técnica, né? Muita gente fica assim, nossa, eu fui me apresentar, eu fiquei super nervosa. Por quê? É o que você pensa. É o que você pensa. Então, assim, você se fortalece não na hora que você vai, né? Tipo, eu vou me apresentar. Eu vou fazer uma dança aqui, seja lá para quem for, no seu aniversário na sua casa, num evento, você vai dançar para o seu marido. Você não vai se preparar emocionalmente na hora. Ai, na hora eu vejo. Na hora eu vejo o que que acontece, como que eu reajo. Você vai se preparar e se fortalecer no caminho,
tá? Então, essa questão de você ter um pensamento positivo no processo, pegar os pensamentos negativos e impactar e falar que não, meu filho, vai para lá, né? Porque é inevitável, os pensamentos negativos, eles vão aparecer, né? E aí, o que você faz com eles, né? Então, você tem que saber como agir, tá bom? Tá fazendo sentido para vocês? Ó, a Lu tá colocando aqui, ó, sempre fico nervosa. Já já eu vou olhar o que vocês estão escrevendo no chat, tá? Eu sei que de repente você pode pensar assim, nossa, Samia, mas é muito difícil. Como que eu vou conseguir mudar o meu pensamento? Esse negócio deve ser muito difícil. E eu sei que você pode pensar que é muito desafiador, né? Mas eu te garanto que se você decidir mudar o seu pensamento, não precisa ser assim de uma hora para outra. Não é, é um exercício que você faz. Tá? É um exercício que você vai treinar, você treina isso, tá? Ao longo do caminho, assim. Então, assim, com estratégias você vai fazer, como você vai perceber, né, o poder que está na sua prática diária, porque é todo dia, né? Como que você escolhe reagir, né, diante dos desafios de uma forma positiva ou negativa, tá? Então, não se trata de você ser perfeita, não se trata de você, eu não tenho controle, eu sou mais controlada. Não é isso, tá? É assim, todo mundo passa por desafios e a gente tem que saber lidar com eles. Isso que vai é, mudar o resultado final. Tá bom? Tudo bem? Tá fazendo sentido? Coloca aí que eu quero saber. Tem gente chegando agora, mandando boa noite pra mim. Boa noite, Milha. Olha lá, a Sil tá colocando. Ó, isso me atrapalha muito. Vão colocando no chat para eu ajudar vocês. Então vamos ver agora algumas situações comuns que acontecem com as praticantes de dança do ventre e como superar, tá? Ai, gente, o primeiro de todas, qual que é? Qual que vocês acham que é? Coloca no chat que eu bebo uma água aqui. Tá muito calor, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Coloca aí. Qual é o primeiro que vem? Não vai se vocês acertam. Começa com a letra P. Eu já falei aqui na live. O primeiro pensamento de toda aluna no começo, qual que é? Primeiro de todos. Coloca aí. Será que vocês vão conseguir adivinhar? Ó, já colocaram aqui alguma dica aqui como juntar os movimentos. Bora responder essa daqui a pouquinho? No finalzinho eu vou responder, só que coloca um emoji verde para eu achar as perguntas, gente. Eu achei aqui sem querer. Não deixa eu esquecer de responder essa no final, hein, que eu me empolgo. Eu me empolgo. Olha só, o primeiro de todos é o pensamento errado de achar que você tem que ser perfeita desde o começo. E eu sei que muitas vezes você sente que precisa ser perfeita. Não é verdade? Eu também achava, tem que ser perfeita, tem que ser perfeita. Então, essa pressão que a gente coloca em cima de nós mesmas para que tudo saia perfeito pode ser esmagadora, mas a verdade é que ninguém começa perfeito, gente. Tudo bem se você errar no processo, faz parte, né? Então, quando você fica se cobrando perfeição desde o começo, você acaba se paralisando. Não dá para você ficar se cobrando, tem que ser perfeita, ser perfeita. Aí você vai treinar, você vai fazer um videozinho, vai mandar para mim. Tá lá treinando, e aí você acha que tem que ser perfeito. Para com isso, né? Então, assim, o medo de errar te impede de tentar, te impede de praticar, de aproveitar o aprendizado. Então, isso gera o quê? Frustração e aquela sensação de que você nunca vai alcançar o que você quer, né? Então, aceite que a verdadeira beleza está no processo. Cada erro é uma oportunidade de você aprender, de você melhorar. Então, em vez de você tentar ser perfeita, né? Porque quando a gente fala sobre perfeição, a gente já tem um modelo, tem um molde na nossa cabeça, né? Cada um tem o seu molde. Em vez de você ficar buscando esse molde, você vai focar, presta atenção, anota no caderno, focar em aproveitar cada passo da jornada, sem pressa de chegar lá. Tá? A evolução acontece em cada tentativa. Quem chega em resultados maravilhosos não é quem tem pressa, é quem entende o caminho que tem que seguir na jornada, que é sempre respeitar o próprio corpo, escutar os limites do nosso corpo, saber que não pode ficar exagerando nos exercícios, dar o tempo de descanso, né? Então você ter foco, clareza, direção e executar, e tudo bem se você errar, faz parte.
né? E aí que vai surgir o quê? Os benefícios. Por quê? Porque quando você liberar essa pressão toda de que, ai, não tá bom. Quando você pensar que, ai, não tá bom, você tem que usar essa estratégia que eu tô falando para você aqui. Peraí, eu tenho que focar no processo. Onde que eu tô agora? O que que eu tô vivendo? O que que eu tenho que fazer? O que que eu estou fazendo? Se eu já estou executando, então eu já estou melhorando, né? Então você vai se sentir o quê? Mais tranquila, mais confiante, você vai perceber que os erros são apenas degraus para o seu sucesso, né? E aí, com o tempo, você vai conquistar os seus objetivos com mais leveza, com mais satisfação. E aí você vai me perguntar assim, mas Sâmia, como que o meu erro vai ser um degrau? Olha só, quando você erra, você descobre como ajustar sua técnica, né? E aí é que tá, você tem que ter ali, né, a professora para estar te ajudando. As minhas alunas adoram, as que estão acostumadas já, né, a me mandar os videozinhos de feedback, porque aí se elas erram, eu já falo, é esse detalhezinho aqui. Ó, você fez isso aqui, você percebeu? Ah, então agora vamos ajustar tal coisinha, porque assim você vai melhorando, você vai melhorando. É igual quando você vai fazer um bolo, quando você vai fazer o bolo pela primeira vez, talvez ele não saia tão perfeito, não é verdade? Às vezes ele sai um pouco torto. Aí, com a prática, ele vai saindo cada vez mais bonito, não é verdade? Quem faz bolo aí? Bolo do que vocês fazem? Coloca aí que eu quero saber. Outro pensamento número 2. Outras bailarinas são melhores do que eu. Gente, a- quem é a mulher que nunca se comparou na vida? Coloca aí. Eu já fiz isso muito no passado. Hoje hoje eu já estou expert, já não faço mais. Mas eu acho que em algum momento da vida, toda mulher se compara, né? E aí que você tem que lembrar, não vou me comparar, por quê? Porque, será que você sabe me responder? Será que você que vem aqui na live já tá ligada nas coisas que eu tô ensinando aqui? Será que você já tá esperta? Eu quero saber que se você tá esperta. Porque eu vou criar os 12 mandamentos da bailarina diamante, aquela que é resiliente, que não desiste, que sabe para onde que tá indo. E um deles vai ser esse daqui. Qual que é, gente? O que que você tem que fazer? Sabe ou não? O que que você tem que fazer para eliminar isso? Você tem que saber que a jornada é sua. A jornada é só sua, então você vai parar de olhar para as outras pessoas, né? Para você parar de se sentir menor, tá? Você tem que parar de se sentir incapaz. Isso não é justo. Isso não é justo com você. Não é verdade? Você é única. Então é algo que eu sempre falo aqui para vocês. A jornada é única, é individual. Não dá para se comparar, não dá para seguir o mesmo caminho que outra pessoa. Ah, eu vou fazer igual essa aqui porque eu vou fazer igual ela, porque se com ela deu, para mim vai dar. Peraí, o corpo dela é diferente do seu, a história dela é diferente da sua, o objetivo dela é diferente do seu, o gosto dela é diferente do seu. Vai dar ruim, né? Então, essa comparação constante tira a sua atenção do que realmente é importante, né? Que é a sua evolução. Isso vai minar a sua autoconfiança, porque se você está copiando as outras pessoas, você está seguindo outras pessoas, você não pensa por si só, né? Isso o que que faz? Faz você ficar insegura. Você não sabe o que você tem que fazer. Você vai continuar duvidando do seu potencial. Então, isso não pode acontecer. Isso te afasta da sua verdadeira capacidade. Tá fazendo sentido? Coloca aí. Coloca aí que eu quero saber para poder ajudar vocês, gente, tá? Então coloca o seu foco nos seus passos, nos seus próprios passos, nas suas vitórias, nas suas conquistas, tá? Porque aí sim você vai crescer mais rápido, tá? Com mais satisfação, com mais prazer, com mais leveza, porque todo progresso é importante. Tá? E o seu é único. Por isso que você tem que celebrar todas as suas pequenas conquistas. Ah, eu consegui fazer um passinho. Ah, hoje eu consegui treinar um pouquinho. Ah, hoje eu coloquei uma música, treinei movimentos de mãos. Tudo é uma conquista. Você tem que celebrar cada um dos momentos, tá? Então, quando você se concentra, o que que tem no som? Ah, aí a Andréia me assustou. Acho que ela quis colocar assim e saiu o som. Falei assim, ai meu Deus, agora deu problema no som. É isso? Vou até testar aqui, ó. Olha a pegadinha da Andréia. A pegadinha da Andréia. Então, bora lá. Então, olha só. Quando você se concentra no seu próprio caminho, quando você se concentra na sua história, você começa a perceber o quanto que você tem evoluído. Você consegue perceber, nossa, eu saí do ponto A e fui para o ponto
né? No ponto D, E, F, G, que ponto que você tá? Né? Então, a sua confiança se fortalece, você começa a perceber que você é capaz, você se sente motivada, você se sente empoderada de continuar crescendo, sabendo que esse caminho é seu, é você que está escrevendo essa história, né? Faz sentido? A Nília colocou aqui, ó, deixa eu ver. Nunca me comparo com ninguém e sempre falo para as alunas de ritmos dançar e se libertar, viver seu momento. Então, mexa-se, não pensem que eu vou errar. Exatamente. Mas se errar, gente, tá tudo bem, né? Errar faz parte, né? A gente é, vai errando e vai acertando. É assim, é assim. Se você não tentar, como que você vai melhorar, né? Você tem que ser assim desse jeito, né? Próximo, eu sou muito velha para aprender a dançar do ventre. Olha só, essa é uma das desculpas de muitas mulheres que coloca isso como um obstáculo, né? Mas a verdade é que a dança do ventre é uma expressão única, uma arte maravilhosa que te possibilita aprender em qualquer idade, né? Então você pode aprender em qualquer fase da vida, né? Logicamente, respeitando o seu corpo, você vai conseguir sim se conectar com a dança de uma forma linda. Só que aí, quando você começa a pensar que você já passou da idade, você está se limitando, você está se privando de viver uma experiência transformadora. Né? E aí isso pode gerar o quê? Arrependimento, aquela sensação de que, ai meu Deus, mas se eu tivesse aprendido, né? Quantas pessoas não passam por isso e fica lá, ai não, mas se eu tivesse tentado, se eu tivesse feito, para com isso, mulher. A hora de começar é agora, faça isso com você. Se você gosta, se você quer, não tem, a idade não vai te impedir, né? E a idade também, ela pode ser uma vantagem. Por quê? Porque a maturidade traz o quê? Muita sabedoria, uma sabedoria única, uma confiança no próprio corpo, né? Uma capacidade de se expressar de uma forma autêntica, né? Então a dança é para todas as mulheres, não importa o número de anos vividos, tá bom? E olha só, eu tenho alunas na comunidade com mais de 60 anos e quando eu faço os eventos, a mulherada fica enlouquecida. Elas já ficam assim: "Ei, vocês vão dançar ou não vão?" Querendo saber se a mulherada com mais de 60 anos vai dançar. Porque elas arrasam. Arrasam, a gente fica assim, ó. A gente fica se passando mal de queixo caído, porque elas têm uma maneira diferente de se expressar com muita autenticidade, né? Então, quando você abraça a sua idade, não importa, mais de 30, 40, 50, 60, né? Você torna ali uma coisa belíssima, porque você se reconecta com você, né, com a sua essência, com seus sentimentos, e aí você vai descobrir que nunca é tarde para você fazer algo que te faz tão bem. E com isso você vai experimentar uma renovação tanto física como emocional, tá? Porque é uma delícia, né, gente? Você pegar as músicas de dança do ventre e dançar é uma delícia, né? Não tem coisa igual. E você poder viver isso em todas as fases da vida é maravilhoso, né? Outra aqui, estou demorando muito para aprender. Não sou uma boa aluna. Que história é essa, minha filha? Olha só, eu sei que você pode estar se sentindo muito ansiosa, tá? Achando que está demorando demais do que as outras pessoas, mas a verdade é que o tempo de aprendizado é único. Não existe uma forma certa ou errada de aprender. Né? Isso acontece muito, quando a gente está numa aula presencial, acontece muito, né? Só que a gente vê assim, alunas que já pegaram os passos e outras não, mas, gente, vocês têm que entender, né, que cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado, né? Eu discuto muito isso nas lives. Quem já não assistiu às anteriores, corre para assistir, porque eu explico muito sobre isso, tá? Então, você pensar que você está demorando, pode te fazer sentir o quê? Frustrada, pode deixar você o quê? Ansiosa, vai te criar um bloqueio que vai te dificultar ainda mais na sua evolução, porque você vai começar a se colocar para baixo, vai te impedir de aproveitar todos os momentos do aprendizado, porque você vai ficar pensando que você não é capaz, né? Que você acha que você não vai conseguir chegar lá, porque você acha que está demorando muito, porque você não tem capacidade, né? E aí você tem que entender, cada pessoa tem o seu tempo de evolução. O importante é que você esteja fazendo o seu melhor nesse momento e se dedicando, tá? E aí o progresso vai vir com a prática constante, cada pequeno passo conta muito já é uma vitória. Então você precisa ser o quê? Gentil com você mesmo e permitir evoluir no seu ritmo.
tá? Esquece, para de olhar para as outras pessoas e olha para você, tá? Quando você parar de se cobrar muito, quando você parar de ficar se cobrando resultados rápidos, aí você vai começar a aproveitar. Aí você vai relaxar. Aí você vai ficar, aí você vai curtir, né? E aí você vai começar a celebrar as suas vitórias. Então, o foco para quem está fazendo isso, para quem está vivendo essa situação agora, porque eu entendo essa situação, eu também já passei por isso. Eu ficava lá, nossa, eu lembro até hoje, eu ficava lá fazendo os oito, eu ficava, nossa, quando é que eu vou sair daqui? Ah, eu acho que eu tinha que ter começado antes, mas toda aula eu vou ficar fazendo a mesma coisa. Mas aí o problema não era comigo, era a professora que ficava falando para fazer as mesmas coisas sempre, né? Então, demorou para eu perceber isso. Então, assim, para você que está vivendo isso hoje, você tem que colocar o foco nas suas habilidades. Então, assim, muitas vezes a gente quer ficar aprendendo rápido, resultado rápido, quando é que eu vou conseguir, quando é que eu vou conseguir, em vez de curtir o que já sabe. Se você estiver treinando o que já sabe, aproveitando o que já sabe, né, pegando essas habilidades e colocando em primeiro lugar, as outras vão fluir naturalmente. Você, quando você perceber, você já está fazendo. Então você está deixando de aproveitar, tá bom? Tá fazendo sentido? Você vai perceber que o seu processo, a sua evolução vai ficar muito mais valiosa, até chegar ao resultado final, tá? Faça isso que vai dar certo. Que mais? Deixa eu ver aqui. Eu vou errar. Nossa, e o medo de errar, gente? Eu vou errar. Nossa, as pessoas vão me julgar. Quem nunca? Quem nunca? Eu vou errar. Ai, não, eu vou errar. Nas apresentações, então, né? Aquele medo de errar, aquele medo do julgamento, né? É algo que todas nós enfrentamos em algum momento, essa preocupação de errar, de ser criticada, né? Então, essa sensação pode te paralisar, né? Mas eu garanto que, olha aqui, todas as pessoas erram. Todas, todas. Às vezes a gente se distrai, às vezes o pensamento vai longe. Nossa, eu sou um pouco distraída, gente. Eu sou um pouco distraída, às vezes meu pensamento vai longe. Isso acontecia às vezes até nas lives, né? Hoje eu já tô um pouco melhor. Mas antes acontecia até nas lives, tipo assim, eu tava dando aula, de repente minha cabeça não sei por quê, eu ia em outro lugar, já não tava mais aqui. Você tipo, Sâmia, volta pra terra, né? E aí você erra o passo sem querer, né? Então esse medo, né, de errar, esse medo de das pessoas te criticarem, né? Pode fazer você se esconder, pode fazer você evitar de se apresentar, né? De você não aproveitar as oportunidades de mostrar a sua dança com medo, né? Então, quando você coloca o seu foco no julgamento das outras pessoas, o que que acontece? Você se desconecta da sua verdadeira essência, da sua capacidade de brilhar. E aí, por isso que muitas vezes acontece assim: ah, se eu estiver dançando aqui, eu fico de boa, mas se eu dançar na frente de outras pessoas, ou se eu dançar de uma outra forma, né, sei lá, numa apresentação, sei lá onde você tá, eu vou ter, eu crio tanto medo, mas tanto medo, que quando chega lá eu travo, né? Que é aquele medo do julgamento, medo de ser criticada, né? Então você tem que se libertar desse medo do julgamento, sabendo que todo mundo erra. O que importa é como você aprende, como você cresce com seus erros, né? Você vai poder se entregar de corpo e alma à dança, né? Você vai se sentir mais confiante quando você entender que faz parte errar. Então dá risada. Gente, eu tava vendo um vídeo meu e da Júlia, da minha filha. A gente tava na piscina, aí eu tava pedindo pra ela fazer os oito, né? Eu vou postar depois, se ela deixar, mas eu vou ter que pôr uma tarja porque a gente tá de biquíni, né? E não dá, né? A gente tava na piscina. Aí a gente tava brincando, eu, oito pra cima, aí ela faz, eu oito pra trás, aí ela faz oito pra frente, pedindo pra ela fazer os oito. Aí eu falei, você tá empinando o bumbum, é sem empinar o bumbum. Aí eu, por que você tá fazendo essa cara? Ela, não, é porque eu tô pensando, né? Aí eu comecei a rir, ela começou a rir de que ela tava errando, né? Então, assim, a gente estava fazendo uma brincadeira ali, um exercício, ela começou a rir dos próprios erros dela, né? Começou a rir, já começou a tirar sarro, ai, como baila a dança do ventre, como que baila a dança, e como a gente começou a se divertindo, assim, se divirta, sabe? Se divirta, assim, você tá se apresentando, você tá dançando, errou. Primeiro, se for solo, ninguém vai saber. Se for grupo, tá tudo bem. Todo mundo sabe que é apresentação de alunas. As alunas erram. E aí o problema não tá em você, tá no outro que não tá entendendo que você tá ali aprendendo, não é? As pessoas têm que ter discernimento, tá bom? Tudo bem? O que que vocês estão mandando aqui? Que eu quero ver. Deixa eu ver, porque depois eu não consigo ver. Se um vexame,
Minha professora me chamou a atenção e eu, inocente, não imaginava. E ela não me ensinou sobre os colchetes. Como assim? O que aconteceu? Fui apresentar com ela e a turma e a minha saia baixou um pouquinho. Eita, Lelê! Tá vendo, gente? Ó, eu acabei de ler um negócio aqui no outro chat aqui que tá rolando aqui paralelo, né? Mas olha só, são detalhes, gente, que são importantes, né? Aqui ela tá dividindo com a gente algo que, assim, faltou uma orientação. Aí já é uma questão de orientação da professora, né? Assim, o que você precisa, a gente pode até fazer essa live se vocês quiserem depois. O que você precisa, o tema da live é o que você precisa saber antes de se apresentar, porque isso é algo que você tem que saber antes de se apresentar. Como que você se comporta, como que você se veste, quais os cuidados com a roupa, o que que você tem que fazer. É bastante, são detalhes que às vezes assim, ai, isso aí nada a ver. Assim, não tem nada a ver, olha aqui, ó. É uma coisinha que faz toda a diferença. Tipo assim, ó, coloca alfinete na saia, prende na calcinha, prende na calcinha, põe um shortinho, faz alguma coisa, né? Tipo assim, o que você tem que fazer? Se você vai de véu, se você não vai de véu, se você vai levar uma rasteirinha, como que você se comporta? Porque assim, eu tô cansada de ver a mulherada, tipo assim, chegar num lugar para dançar com roupa de dança do ventre. Aí senta lá assim, ó, com traje, toda largada. Só falta estar com as pernas abertas, assim, ó. Toda largada, assim, no lugar, tipo assim, não tem postura, sabe? Não, a dança do ventre é algo tão delicado, tão bonito, tão feminino, né? E a pessoa não tem nem postura para sentar, sabe? E aí aquela roupa que tinha que ser só no momento da apresentação para trazer aquele brilho, aquela surpresa, aquela coisa extraordinária, que isso é tão legal, né? Igual o vestido de noiva, todo mundo fica esperando a noiva entrar, né? E aí a pessoa fica lá como se tivesse de calça jeans e camiseta. Sabe? Aí perde toda a graça. Aí assim, ai, as pessoas não valorizam, não valorizam mesmo, nem você se valoriza. Tá aí jogada de qualquer jeito, largada, como se você tivesse de shortinho em casa, né? Então, assim, a gente tem que tratar como momentos especiais, dar valor, porque aí as pessoas vão dar valor também. Fiz aula há alguns anos e não conseguia, nunca conseguia executar bem um oito para baixo. Ixi, aí lascou-se. Oito para baixo é movimento básico, aí não dá, né? Como assim, anos sem saber fazer o oito? Aí não dá. Aí não dá. Bora lá, vamos aqui para o próximo, né? Deixa eu ver aqui. Sâmia, não tenho corpo para dançar. Como assim não tenho corpo para dançar? Não tenho. Gente, olha só, quem tá nas outras, eu vou continuar aqui no YouTube. Nas outras eu vou fechar porque acho que tem tempo limite, não é? Acho que até 1 horinha vai cair a livezinha. Eu vou ter que fechar ou vai cair. Se cair, vocês vêm pra cá, tá? Vocês vêm pro YouTube, tá bom? Olha só, não tenho corpo pra dançar, Sâmia. Gente, a coisa mais comum do mundo é a mulherada achar que tem que ter um corpo todo assim, né, desenhadinho, aquela cinturinha fina para fazer dançar do ventre. E a verdade é que a dança do ventre é para todo mundo, né? É para vários tipos de corpos, não é verdade? Todos os corpos são perfeitos para a dança do ventre, essa é a verdade, né? Porque é sobre você se conectar, né, com a sua essência, né, e você não tem que se encaixar num padrão. Tá bom? Essa coisa de que ai, tem que ter um corpo assim, tem que ter um corpo assado. Isso daí é algo que você adquire até a longo prazo, né? Tipo, eu era Olivia Palito, então, tipo assim, eu fui ganhando mais corpo, vou ganhando mais cinturinha conforme eu fui dançando, tá? Então, você não precisa ter um corpo ideal, tá? Então, aceite o seu corpo como ele é, não existe corpo ideal para dança do ventre, cada movimento é seu, tá? É uma expressão única, né? Na dança do ventre, então, isso você vai se sentir mais poderosa quando você se conectar com você mesma, e você vai descobrir isso no caminho. Às vezes você pode, sim, ai, mas Samia, tudo bem, você tá falando que não precisa de um corpo ideal, mas eu não me sinto bem com o meu corpo. Ok, tudo bem. Começa a fazer dança do ventre que você vai descobrir a beleza do seu corpo. Se você não sente bem com o seu corpo, aí que você tem que fazer a dança do ventre, porque você vai se descobrir na dança, tá? A dança do ventre é para todos os corpos, todos. Você vai aprender a dançar de uma forma linda, aceitando você do jeito que você é, sem você ter que mudar. Tá? Então, quando você abraça o seu corpo, a forma como que ele se move, você vai sentir uma conexão muito maior com você mesma, você vai conseguir se expressar muito melhor, tá? Tudo bem? E aí a confiança vai se fortalecer. Tudo bem? Eu vou fechar aqui nas outras livezinhas. Gente, eu vou fechar aqui, vocês vão para o YouTube, tá bom? Onde é que fecha esse trem? A pessoa que não sabe nem. Não sei onde é que fecha, gente. A livezinha. A livezinha aqui.
Alguém me ensina. Deixa eu ver. Chururu, chururu. Ah, eu vou fechar o aplicativo. Pronto. Mais fácil. Bora continuar aqui, bora continuar. Quero ver o que vocês estão escrevendo no chat, que eu vou passar para vocês 6 etapas para vocês conseguirem desbloquear esse pensamento de vocês, que vai ajudar muito, tá? Dança do ventre não é para mulheres mais jovens e magras, gente. Isso também é a mesma coisa, né? Tá falando sobre o corpo, não é? Então, se você tá acreditando que a dança do ventre, né, é para mulheres mais jovens e magras, você tá muito enganada. Porque a maioria das mulheres que fazem dança do ventre começa a dança do ventre muito mais tarde, tá? Então, independe de idade. Pode começar. Esse pensamento ele vai te impedir de explorar algo maravilhoso, transformador, tá? Tira isso da sua cabeça, porque vai limitar as suas ideias. Você vai deixar de aproveitar, tá? Uma experiência incrível por conta de um pensamento errado. Então, se liberte dessa crença, tá bom? Porque independente da sua idade ou tipo físico, você vai poder fazer a dança do ventre, ok? Que mais? Ah, eu não sei me expressar, Samia, porque eu sou muito dura, eu me sinto dura, né? Então, se você se sente dura aí, que você tem que fazer a dança do ventre e continuar persistindo, porque vai soltar o seu corpo aos pouquinhos, tá? Mas esse pensamento é muito comum. Muitas mulheres pensam assim, é normal, eu também era super dura. Eu fui conseguindo aos poucos, porque aos poucos na jornada, no caminho, o seu corpo ele vai soltando, os movimentos vão ficando mais fluidos, você vai sentir o seu corpo mais leve, tá? E a expressão também vai desenvolver com o tempo e com a prática, porque você vai começar a juntar um passinho no outro, e aí tudo vai fazendo mais sentido para você, tá bom? Tudo bem? Então, pensar que você é rígida pode fazer você se sentir incapaz. Se você ficar com esse pensamento na sua cabeça, vai acontecer uma desconexão aí, tá? E aí vai te impedir de entregar completamente tudo que você tem na sua dança, tá? Vai dificultar o seu progresso se você colocar isso na sua cabeça. Então, lembre-se que a expressão é algo que vem com a prática, tá? Com autoconhecimento. Não existe uma forma certa de se expressar. Ah, e se tivesse uma forma certa de se expressar, todo mundo ia fazer a mesma coisa. Não é verdade? Então, o segredo está você se permitir continuar na jornada, continue se descobrindo, entendendo que a evolução é única e individual, porque se é única e individual, você tem que descobrir as suas potencialidades, né? Aquilo que você é boa. Então, por isso é legal você ter um caderno que você vai anotando até. Tipo assim, ah, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, eu percebi que esses movimentos eu já consegui fazer, tá? E aí você vai se destacando, e isso vai permitir você a se expressar melhor, tá bom? Gente, deixa eu ver aqui. Vamos para o finalmente. Eu vou até pular umas perguntinhas aqui para dar tempo de eu responder vocês no chat, né? E aí perguntaram a primeira perguntinha que estava lá em cima. Cadê a perguntinha? Por que que não consegue juntar os movimentos? Alguma coisa assim. Só que cadê o emoji para eu achar a pergunta? Coloca aí, pergunta de novo para eu achar fácil. Vamos lá. 6 passos práticos para superar, presta atenção aqui, 6 passos práticos para superar seus pensamentos limitantes. O que você tem que fazer, mulher? O que você tem que fazer para superar esses pensamentos limitantes? Primeiro, anota aí. Você vai identificar o pensamento limitante. Gente, isso é um exercício. Tá? É uma atividade. Você pode colocar um prazo até para você, porque você pode levar como uma brincadeira assim. Não de que é uma brincadeira assim de não levar a sério, mas algo, eu quero que você veja isso como algo leve, tá? É isso que eu quero dizer, algo leve, tá? Coloca como uma brincadeira, algo leve, gostoso e prazeroso para você fazer. Tipo assim, se acontecer, você vai fazer isso. Pega papel e caneta e aí você vai escrever e colocar um prazo, tipo assim, durante uma semana eu vou fazer, durante 2 dias eu vou fazer, durante um dia, não, eu quero mais tempo, vou fazer durante 15 dias, não, vou fazer com 30. Porque aí você já tem, nossa, 30 dias é bastante, tá? Então você decide quanto tempo você quer fazer isso. Você vai num papel, num lugar seu, num bloquinho de notas, onde você quiser, tá? No celular, onde você achar que é mais fácil para você. Você vai começar a identificar qual o seu pensamento limitante. Então você vai refletir sobre qual pensamento está te impedindo de avançar, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas pode surgir outros, tá? Então, por exemplo, o medo de errar, a comparação com outras bailarinas,
a pressão de ser perfeita, né? Autoconfiança, achar que você não nasceu para a dança do ventre. Ah, eu fico achando que a dança do ventre não é para mim, né? Muitas vezes isso passa pela minha cabeça, né? Então você vai escrever, tipo assim, nossa, isso tá me limitando. Por quê? Porque na hora que você pensa isso, lembra que eu falei que você tem que conectar. Esse pensamento ruim, ele leva para o seu cérebro uma informação e o seu corpo reage, né? Como que o seu corpo vai reagir? Vai reagir de uma forma negativa, porque você não está pensando uma coisa boa, não é? E aí você tem que pegar aquele pensamento, né, que está te limitando e você tem que mudar ele com uma resposta positiva, tá? E aí você trabalhar isso daí. Mas você precisa identificar, porque como que você vai melhorar uma coisa que você não identificou? Como é que você vai mudar um pensamento que você não identificou que ele existe? Porque tem muita gente que assim pensa e pensa e pensa e deixa o pensamento te levar para onde quer, né? E não, você pode treinar o seu pensamento, mudar a forma de agir, tá? Depois você vai reformular esse pensamento, que é o número 2. Então você vai pegar o pensamento limitante, você vai trocar por algo mais positivo, por algo mais realista. Ou seja, ó, presta atenção, algo realista. Não é isso? Então, se é algo realista, é algo que você está vendo, que você sabe que é certeza, né? Então, se você pensar assim, ai, a dança do ventre não é para mim. Aí você vai olhar para o outro lado e vai pensar, nossa, mas peraí, eu sei fazer os oitos, eu já me apresentei, eu só estou no processo, eu estou no caminho. Não significa, isso é uma mentira. Eu estou me enganando, eu estou falando algo negativo para mim mesma, eu estou fazendo mal para mim mesma. Não, então não, sai daqui. E aí você começa a reformular esse pensamento. Gente, quem tá aqui no Instagram, eu vou fechar a livezinha. Beijo, continua assistindo lá no YouTube. Corre pro YouTube, tá? Porque vai cair, eu acho. Prontinho, deixa eu fechar aqui. Terceiro passo, você vai estabelecer uma pequena meta. Então, você vai criar uma pequena meta para sua prática da dança do ventre. Pode ser um movimento específico ou simplesmente se sentir mais confiante durante a execução do passo. E aí você vai se concentrar no que você já sabe fazer bem. E por que esse exercício? Para você se sentir bem consigo mesmo. Então, quando você tiver um pensamento negativo, você vai reformular e você vai reafirmar fazendo algo que você tem certeza que você sabe. Isso aqui eu sou boa. Isso aqui eu sei fazer. Seja um redondinho, seja uma torçãozinha de quadril, seja um movimentozinho de mão. Tá? Um básico egípcio que seja, tá? Depois, número 4, você vai praticar algo que é essencial e fundamental, que é autocompaixão. Você precisa lembrar, tá? Que está tudo bem cometer erros, ok? Então, quando você errar, não se critique. Em vez disso, você vai olhar para o erro como uma oportunidade de aprender e crescer. Tá? Quem já recebeu feedback comigo já sentiu isso na pele, que assim, que são coisas que eu não preciso nem explicar, é algo que a pessoa já viveu, né? Tipo assim, nossa, eu vou dar um exemplo, ó. Ah, eu fiz. Vou dar um exemplo dos últimos dias, deixa eu ver. Ah, eu tô fazendo o camelo, tô lá tentando fazer o camelo. Aí eu já identifiquei, ó, você tá exagerando no movimento. Não, vamos, em vez de você ficar forçando o corpo, vamos voltar aqui e vamos melhorar essas técnicas aqui para depois você alcançar aqui. Aí assim, nossa, agora eu tenho uma direção, eu tava fazendo errado, eu tava querendo insistir indo para um lugar muito maior, sendo que eu tenho que melhorar aqui. E esse movimento aqui vai me ajudar a chegar em lugares maiores. Então, vamos focar aqui, tá? Então, assim, quando você entende que você pode errar e que o erro te leva à evolução, quando você tem clareza disso, tudo muda. Tudo floresce. Você já começa a pensar de uma forma positiva. Eu errei, tá tudo bem, tá tudo ótimo, é assim que eu vou crescer, tá? Depois, número 5, celebrar as suas pequenas vitórias. Então, quando você terminar a sua prática, você vai reservar um tempo para reconhecer, para comemorar o que você aprendeu, por menor que seja.
tá? Isso reforça a sua mentalidade positiva, te motiva a continuar. Por isso que é muito importante, as alunas que estão na comunidade, treinou um movimento, escreve na comunidade, compartilha com as outras alunas. Por quê? Por mais que você tenha que ter feito assim, fiz um redondinho hoje lavando a louça, treinei o tremidinho tomando banho hoje, escovando os dentes. Quando você escreve para suas colegas da comunidade, você está reforçando para você, você está celebrando sua pequena vitória, porque é uma pequena vitória. São pequenas vitórias que vão fazer você conseguir concluir a sua dança, chegar no sonho que você deseja. São esses pequenos passos. Então, além de você reforçar, olha o bem que você faz. Você motiva as outras amigas. Porque pode ter alguém lá dentro que teve um dia difícil, né? Que de repente esqueceu de treinar. E aí ela vê, nossa, treinou fazendo isso, eu vou também, né? Já pega a outra, já puxa, já vamos. Então, assim, muitas vezes tem alunas na comunidade que não conversam muito, que não falam muito, mas só de ver as outras fazendo, elas se motivam, né? E às vezes elas não interagem muito, talvez por timidez, talvez está passando por algum momento difícil, e tá tudo bem, né? No momento em que você se sentir mais à vontade, vai na comunidade. O espaço está lá aberto para você se expressar, para você dividir as suas experiências, tá bom? E o último, repita esse processo diariamente, todos os dias, mesmo se for um pouquinho de tempo, pratique esses passos, tá? Porque a consistência que vai fortalecer a sua mentalidade, vai te ajudar aí a desbloquear todo o seu potencial. Tudo bem, gente? Fez sentido para vocês? Deixa eu ver agora as perguntinhas, quero saber se vocês vão colocar em prática toda essa atividade que eu trouxe para vocês, se vocês gostaram do conteúdo dessa live. Eu quero responder agora a perguntinha que vocês mandaram aqui. Deixa eu ver aqui. Tentar encontrar, né, as perguntinhas. Vocês não me ajudem? Cadê os emojis que eu peço para vocês? Deixa eu ver. Conteúdo. Conteúdo para não esquecer nunca mais. É muito bom, é maravilhoso. Vamos lá. Olha aqui, ó. No meu caso, colocavam coisas na minha cabeça dizendo que eu não tinha jeito para dança. Aí me batia a insegurança e o questionamento. Será mesmo que eu não tenho jeito para dança? Exatamente. Às vezes tem pessoas na nossa volta, né? Pessoas assim que não sabem nada sobre dança do ventre, que não têm entendimento. E às vezes tem pessoas que estão do nosso lado que também não querem ver o nosso crescimento, não quer ver a nossa evolução, às vezes tem medo até que a gente cresça, né? Que a gente se desenvolva. E aí começa essa coisa de falar que você não tem capacidade, porque assim, uma pessoa que gosta da outra vai falar que você é ruim. A pessoa sempre vai querer te ajudar. A pessoa sempre vai querer apoiar os seus sonhos, né? Não é verdade? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, de ter um filtro e ficar muito esperta, tipo assim, nossa, essa pessoa tá falando que eu sou ruim, essa pessoa tá falando que eu não sirvo para dança, por que que essa pessoa tá falando isso para mim, né? Então, assim, uma pessoa de fora falando, fazendo com que você se sinta mal, né? Então, isso não tá certo, isso não tá certo, né? Mas graças a Deus aí tá tudo bem, né? Já está dançando lindamente, já superou isso, tá cada dia brilhando mais e mais. Prof, eu tenho esse bloqueio com a música. Sei bastante movimento, mas quando toca música, eu não sei o que fazer. Pois então, por isso que lá dentro do curso do iniciante, você aprende como colocar os movimentos dentro da música. Só que aí tem duas questões que vêm antes. A primeira é que você precisa aprender a ter memória corporal, tá? Sem memória corporal, de técnicas, não tem como você dançar sozinha, porque quando você põe a música, te dá branco. Tipo assim, você não sabe o que fazer. E aí você fica assim, nossa, eu devo ser muito ruim, porque eu já tô dançando um tempão aqui, eu tenho esse problema, porque eu sei os passos, mas na hora que coloca a música, eu não sei o que tem que fazer. Por quê? Pode ser falta de memória corporal. Como que você adquire memória corporal?
Por isso que tem as sequências de estudo, tá? É tudo estratégico que tem lá dentro, gente. É tudo estratégico. Por isso que as alunas têm resultado rápido. Faz na sequência na ordem. Porque se você pega o curso e você fica estudando de forma aleatória, aí isso eu já sei, isso eu já sei. Aí você põe um vídeo e fica dançando comigo, 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 só comigo. Se você for fazer sozinha, você não faz. Aí você não está adquirindo a técnica em si, sabe? Então, assim, você tem que pegar, treinar a técnica, colocar, não precisa fazer tudo. Você pode fazer um pedacinho que seja, porque conforme você vai fazendo aos pouquinhos, junta 2 passos, junta 3, depois na outra semana você junta mais um. Quando você vai ver, você já dançou a sequência inteira, né? Então aí você não tá assim estudando uma coreografia, é uma sequência estrategicamente elaborada para você ganhar memória corporal. Aí, quando você tem essa memória corporal, é aí que o seu movimento sai bonito, porque você já adquiriu a memória, o seu corpo já adquiriu a memória de onde que é o braço, onde que é o pezinho, como que faz para sair de um redondo para um quadradinho, e para um camelo, e para um oito. Porque você já treinou isso lá na sequência de estudo. Tá? Então, a primeira coisa é a memória corporal. E a segunda coisa é a questão da musicalidade, né? De você entender as fases dentro da música. O que que você faz no começo, o que que você faz no meio, o que que você faz no final, né? Então, assim, eu sempre falo para vocês que é igual um filme. É igual a música, ela é da dança do ventre, né? Para a dança do ventre, que a gente utiliza para dançar, é igual um filme. Quando você vai assistir um filme, o filme não te traz emoção, todo filme ele gera uma emoção, né? Ou medo, não é verdade? Ou alegria, você vai ficar rindo, né? Ou aquela ansiedade, né? Ou aquela coisa gostosa do romance. E as músicas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, você tem que entender isso. Então, é entender os movimentos e entender a parte de musicalidade, tá? E aí isso é possível desde o começo. Mas faz isso que eu tô falando. Pega o curso, vai pontuando um por um. Não vai passando as aulas assistindo rapidinho. Às vezes, tem alunas que elas acabam se sabotando e demoram um tempo para cair a ficha em relação a isso. De assim, eu já sei alguns passos. Eu já sei o oito, eu já sei o redondo, eu já sei o básico. Eu não vou ficar fazendo essa sequência, não. Aí que você se lascou. Aí que deu ruim. Por quê? Porque em vez de você treinar aquela sequência e você adquirir memória corporal para você refinar a sua técnica, você está deixando de lado e está passando porque você disse que você já sabe, tá? Então toma cuidado com isso, tá bom? Eita, vocês estão aproveitando a perguntar para essa mesma perguntar, né? Tá cheio de pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui já foi. Tererê, tarará. Gente, depois da live eu leio todos os comentários, viu? Eu leio tudo. Vocês escrevem aí, vocês sabem que eu gosto de interagir com vocês. Interação nesse chat aqui. Todo mundo já curtiu essa livezinha? Não é possível que eu tô trazendo esse conteúdo incrível para vocês. De terça-feira às 7h15. E vocês não dão um like nesse vídeo. Compartilha, se inscreve no canal agora, para eu continuar vindo aqui trazendo mais conteúdo para vocês, ajudando vocês a dominar a dança do ventre. Você não quer ser dominada? Você quer ser dominada pela dança do ventre? Ou você quer dominar ela? Você não tem essas duas opções, querida. Ou você domina esse trem, ou você vai ser dominada. Você sabe o que é ser dominada pela dança do ventre? São aquelas pessoas que só fazem o que os outros mandam. Tipo assim, não, eu só danço se a professora criar a coreografia, eu só danço se for lá numa apresentação X, se for sozinha eu não sei fazer nada. Se for a música, me pergunta ritmo que eu não sei o que vocês estão falando. Eu não sei o que é folclore, eu não sei o que é isso, o que é aquilo, eu não sei de nada, eu só sei dançar se alguém fizer por mim. Ou seja, você está totalmente dominada. Eu queria te avisar que é o seguinte: o tempo da escravidão já acabou. Nós somos libertos do Egito, né? Vocês lembram lá na Bíblia? Faz tempo, ó, né? Faz tempo que nós fomos libertos do Egito. Depois que passamos ali o rio, e nós fomos saindo dançando com o pandeiro na mão. Se você pegar lá a Bíblia, é essa a história. A dança também estava nessa passagem da Bíblia. Tá com o pandeiro na mão ainda. Então você tem que decidir o que você quer. Então, ó, curte esse videozinho, essa livezinha agora. Bora lá, deixa eu fazer aqui.
Prof, me convidaram para fazer aula de ritmo, para me ajudar a se soltar, ter mais flexibilidade para a dança do ventre. O que é que você acha? Eu acho que a questão é você se sentir bem. Se você quer fazer, é sobre o que você quer fazer, não sobre o que te falam para fazer, né? Eu acabei de pontuar isso aqui, né? Então, assim, o que você quer fazer? Porque a dança do ventre te ajuda a ter flexibilidade, mas você está tendo disciplina para fazer? Você está colocando na sua rotina para fazer? Você já criou o seu planejamento para 2025 para alcançar os seus resultados? Quando que você vai estudar? Lembrando que não é todo dia, não é para fazer toda hora, não é o tempo todo. Você tem que só ter o quê? Constância. Constância. Qual dia, quanto tempo? É pouquinho? É durante o dia? É espaçadinho? Cada dia eu vou fazer um movimentozinho, mas eu vou continuar avançando nas aulas, eu vou ter foco, eu vou fazer a sequência de tudo, mas eu vou fazer e eu vou entregar e eu vou dar o meu melhor. Eu vou ajustar as coisas que a semana está me pedindo, porque assim, tem aluna, gente, que eu peço as coisas para fazer, ela não vai assim, então ajusta isso aqui. Não faz. Então, mas tal coisa. Não, 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 não. Aí não tem como, entendeu? Tipo assim, eu dou o meu melhor. Você tá dando o seu melhor? Eu tô perguntando pra todas, hein? Não é pra uma, não. Ah, olha lá, eu já me comparei, mas não faço mais isso. Eu aprendi que eu tenho que ter a minha essência. Muito bem. Aí você vai revelando a sua essência, aquilo que você gosta, o seu jeitinho, o seu olhar, o seu jeito de sorrir, as músicas que só você gosta. Aí que você vai surpreender as pessoas. Gente, eu amo quando vocês vão fazer o super solo, sabe por quê? Porque eu gosto de quando as alunas chegam com as músicas que elas escolheram com autenticidade, ou seja, revelando as músicas que elas gostam. Então, assim, acabam vindo músicas muito diferentes, né? E aí as alunas se surpreendem, nossa, essa música eu não conhecia. Por quê? Porque a outra aluna levou para o evento. Essa outra música que você dançou, eu gostei. Eu vou dançar também. Na próxima eu também quero. Então, quer dizer, a gente cria ali, né, uma comunidade, uma inteligência coletiva. Né? Então, um monte de alunas, cada uma que gostam de coisas diferentes, de gostos musicais diferentes, se conectando com músicas que tocam o seu coração e aí surpreende no dia do evento. Então, isso é muito, muito legal. Boa noite, Judy, que não sei se ainda tá aqui. Mara Teixeira, deixa eu ver. Tenho 60 anos, já fiz 2 anos presencial. No momento moro em uma cidade. Oi, quero espirrar. No momento moro em uma cidade pequena para cuidar do meu pai, de 97 anos. Hoje eu pratico em casa com seus vídeos. Ainda vou ser sua aluna, Camila é o mais difícil. Quem está estudando em casa, parabéns, Jude, continue estudando. Lembrando, gente, vou lembrar isso eternamente a vida inteira, ó. Não pode fazer todo dia, tá? Lembra que o camelo também não pode todo dia. Dá um espaço bem grande para o camelo. Para quem está começando, pode dar um espaço até de 15 dias. Aí você pensa, mas Sâmia, mas é muito tempo para. Como é que eu vou melhorar o camelo 15 dias? Você está fazendo outras técnicas, outras coisas que também ajudam. Se você está fazendo alongamento, você está fazendo a dissociação. Isso vai soltando o seu corpo aos poucos. A gente tem que ter inteligência, sabedoria. Por quê? Se você ficar fazendo todo dia, toda hora, o tempo todo, você vai se machucar. Não pode. Ai, meu nariz tá coçando. Vamos lá, deixa eu ver o que mais. Samia, sou sua fã, você ensina muito bem, adorável, elegante. Já aprendi muito com você, gratidão por tanto. Obrigada, Mara Teixeira. Muito obrigada, gente. Eu que fico muito feliz de estar aqui ajudando vocês, compartilhando muito conhecimento. É um prazer enorme estar aqui com vocês toda terça-feira, entregando conteúdo de muito valor para vocês. Olha lá. Alguma dica aqui de novo? Carai, agora sim. Gente, ao vivo é assim, gente, espirra, entendeu? Do nada meu narizinho tá, ó, coçando. Deixa eu ver. Vocês vão espirrar daqui a pouco, de tanto eu falar. Ó, Sâmia, alguma dica de como juntar os movimentos? Sim, não é dica não. É dica não. Deixa eu ver. Não é dica não. É técnica. É técnica mesmo. Vamos à técnica. Técnica para você juntar os movimentos. Qual que é? Qual que é o passo a passo, gente? Aprender técnicas isoladas, saber onde que está o peso do seu corpo para você
mudar de um para o outro com fluidez, tá? Só que, gente, quem já tá dentro da comunidade, quem já tem acesso ao curso, que já tá tudo resumido, estruturado, bonitinho para você acessar as aulas na hora que você quer, não fica perdendo tempo, não fica perdendo tempo. Vai lá e faz essa sequência de estudo, pelo amor de Deus! Porque olha só, eu vou até abrir meu bloco de notas. Eu não ia abrir meu bloco de notas hoje, não. Deixa eu ver se meu bloco de notas tá aqui. Peraí. Deixa eu ver. Rimini, Rimini. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Janela. Acho que é essa aqui. Abriu? Não ia abrir meus garranchos aqui para vocês hoje. Mas vou abrir agora. Vou abrir. Calma aí, deixa eu ajudar aqui, porque eu gosto de ficar pertinho de vocês. Eu gosto de ficar pertinho. Como juntar os movimentos? Como juntar os movimentos? Vamos lá, deixa eu ver se tá. Tá, não. Ah, não tá. Ô, bonita, como é que você quer que o trem funcione se ele não tá ligado? Calma aí, gente. Peraí, que ó, não ia abrir bloco de notas hoje. Deixa eu ver, agora vai. Agora vai. Agora vai. Chururu, chururu. Pronto? Ah, agora sim, agora sim, agora sim. Ó, vamos lá, vamos ver se desenhando eu convenço vocês. Gente, eu tenho que, olha só, eu sou uma professora que eu tenho que convencer a aluno a fazer o curso na ordem certa, do jeito certo. Meu Deus do céu. Vamos lá, ó, vamos supor aqui. Você aprendeu aqui, ó. Ah, eu aprendi o 8, aprendi o 8 maia. Aí eu aprendi o redondo. Então, esse movimento aqui, ó, é isso aqui. Ai, gente, dá risada do meu próprio desenho é muito torto, gente, era. Ah, ficou melhor. O 8, né? E o redondo vai sair certinho, tem a mágica aqui do negócio. Eita, ficou um ovo. Pera, tentar melhorar isso aqui. E o redondo. Aí você, né, já aprendeu isso aqui. Aí você vai pensar assim, ai, Sâmia, eu treinei isso aqui isolado. Como que eu vou juntar esse movimento? Então, nesse movimento aqui do 8, vai ter momento que o peso do seu corpo vai estar aqui, quando você jogar o quadril para cá. Depois o peso do seu corpo vai estar aqui. Depois o peso do seu corpo vai estar aqui. Depois o peso do seu corpo vai estar aqui. Então, em cada parte da movimentação, o seu peso do corpo vai estar em algum lugar diferente, né? Você treinou separado, ok. Aí você vai estudar o redondo. Quando você for estudar o redondo, vai ser a mesma coisa. Então, ó, você tá aqui no meio, você tá aqui. O redondo tá em volta do seu corpo, como se fosse um bambolê, certo? Então, você vai abrir o seu pezinho. Quando você abrir o seu pezinho, o que que vai acontecer? Um pezinho vai estar aqui e o outro pezinho vai estar aqui, certo? Por isso que esses são os seus pezinhos. Aí você vai jogar o seu quadril para o lado, seu pé não vai sair do lugar. Então vai ter momento que o peso do seu corpo vai estar aqui, vai ter momento que o peso vai estar para trás, né? Quando tiver para trás, ele vai estar onde? Vai estar exatamente aqui, ó, do seu pé, ó. Aqui atrás do seu pé. Aí vai ter momento que ele vai estar, o peso para o redondo vai estar aqui e aqui. Então, quando estiver na frente, ele está aqui, ó, na frente do seu pezinho, nessa parte aqui da frente. Você só vai conseguir sair do lugar quando você tiver consciência de onde que está o peso do seu corpo. Então, onde começa e quando termina cada movimento. Por isso que tem muita aluna que não sabe sair do lugar, porque não tem esse treinamento de consciência corporal. Isso é tão simples, gente. Você tem que aproveitar ao máximo, esse tempo aqui de aprendizado de técnicas básicas. Técnicas isoladas. Se você ficar fazendo o movimento, ficar repetindo isso daqui, de uma forma inconsciente, de só você ficar repetindo, você nunca levou sua atenção para o que realmente precisa. E aí fica difícil.
Aí a aluna não quer voltar, não quer voltar, não quer voltar para rever, mas precisa rever. Então, se você não sabe juntar um passo no outro, realmente fica difícil até de pôr na música. Então, você não começa colocando na música de cara. Você tem que realmente primeiro aprender as técnicas separadinhas, isoladas, juntar um movimento no outro, né? Então, ó, na quinta-feira a gente vai fazer um exercício de coordenação. Quinta-feira depois de amanhã, na aula do happy hour, né? A gente vai treinar coordenação motora. Vocês vão poder colocar no chat, fazer até uma brincadeira junto comigo. Vocês vão colocar todas as técnicas e eu vou juntar as que vocês quiserem. Sabe, juntar isso com isso com isso, eu vou juntar. Sabe, junta isso com isso, eu vou juntar. O que vocês quiserem, eu consigo juntar. Por quê? Porque eu sei colocar um movimento no outro. Então você faz, por exemplo, eu vou fazer o 8, do 8 eu vou fazer um redondo, do redondo eu vou fazer um pivô, do pivô eu vou voltar para cá e vou fazer um geisha, né? E aí eu vou desenhando vários movimentos, tá? Então, para você conseguir sair do lugar, para você conseguir criar uma dança, colocar as técnicas na música, né? Você tem que saber juntar um passo no outro. Então, não é uma dica, é um passo a passo. Então, nem assim, isso que eu tô compartilhando com vocês é um titiquinho. Tipo assim, a Samia tá dando as aulas de graça no YouTube. Gente, eu poderia estar cobrando por isso. Todas essas aulas eu poderia estar cobrando. Tem um grande valor todas essas aulas aqui, né? Mas o que eu tô mostrando para vocês é isso aqui, ó. É um pouquinho de nada do que tem lá dentro do método, né? Porque lá você vai aprender muito mais, né? Então, assim, não é uma dica, isso aqui que eu tô mostrando. É um passo a passo real e que funciona. Então, quando você tem acesso a todas as técnicas básicas, ó, tá tudo aqui. Agora vamos juntar. Qual o passo? É isso aqui que você vai fazer. Junta esse com esse, com esse, com esse. Já tá certinho lá que você tem que fazer. Treina aquelas técnicas. Coloca o bracinho onde tem que estar. Mas meu braço tá caindo. Tudo bem. Vai chegar uma hora que ele não vai cair mais. Né? Então, assim, a gente já viu história de várias alunas que eu já trouxe aqui para o canal, que eu já mostrei, inclusive nos eventos, né? De aluna que estava com o bracinho aqui, esquecendo as técnicas, e de repente ela estava com o braço lá em cima, dançando super alongada, super elegante, maravilhosa, tá? Então, é possível. O que você tem que fazer? Seguir certinho, passo a passo, tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui mais, chururu. Prof, você pode falar sobre musicalidade? Tenho de muita dificuldade. Podemos falar sobre musicalidade, sim, tá? Mas vamos. Eu vou definir um momento certo para isso, para a gente falar somente sobre musicalidade. Aí a gente pega alguns dias para ficar falando só sobre isso, né? Eu tiro bastante dúvida de vocês, porque aí eu consigo interagir com vocês lá pelos stories do Instagram, né? Toda segunda-feira eu abro caixinha de perguntas, e aí vocês vão colocando lá as dúvidas de vocês quando eu abordar esse assunto, porque senão ficam coisas muito vagas, sabe? Quando, vamos falar disso, agora não sei o quê, agora não sei o quê, e as coisas vão perdendo sentido. Tá? Então a gente pode pegar algum momento para a gente poder só focar em musicalidade, porque até agora, tipo, fala sobre musicalidade. Eu vou falar sobre o quê? Tem tanta coisa para falar, né? Tem muita coisa para falar, então acho que é melhor a gente pegar um tempinho, a gente foca nesse assunto, e aí todo mundo pode perguntar, tirar dúvidas, e a gente se aprofundar mais nesse assunto, até as livezinhas de técnica também pode ser sobre isso. Tá bom? Tudo bem? Ah, Sâmia, você falou de música de 1 minuto, mas não acho de 1 minuto. Então, mas do que você tá falando? Não entendi nada. Do que você tá falando? Sabe, você falou de aula de música de 1 minuto, mas eu não acho música de 1 minuto. Gente, não existe música de 1 minuto. Você tem que estudar até 1 minuto. Ou dançar até 1 minuto. Você não tem que escolher uma música de 1 minuto. Não existe uma música de 1 minuto. Pelo menos eu não conheço uma música de 1 minuto. Eu já vi músicas de 2 minutos. De 1 minuto, não. Nunca vi. Né? Pode até ter, né? Uma raridade. Mas quando eu falo pra vocês assim, uma música de 1 minuto, seja lá que eu tô falando aqui, e faça até 1 minuto. É você ir até 1 minuto. Ou você procurar, depende muito do que você está falando, do contexto que você está perguntando. Por exemplo, se for no tempo de solo, faz um solo até 1 minuto. Não encontro música de 1 minuto. Óbvio que você não vai escolher achar uma música de 1 minuto. A gente vai cortar até 1 minuto ou escolher uma pose final até próximo 1 minuto, tá? Porque a questão não é você dançar a música inteira, a questão é você fazer o exercício, colocar as técnicas na música, tá? Essa técnica de sequência de movimentos é a que falta nas aulas presenciais. Essa técnica de sequência de movimentos é o que falta. Bom, eu não entendi. Também não entendi. Peraí, deixa eu pensar aqui. Às vezes eu não entendo, gente, as perguntas de vocês. Vou ler de novo aqui.
Ah, tá, agora entendi. Talvez a ordem, né? Essa técnica de sequência de movimentos é o que falta nas aulas presenciais. Então, o que pode estar faltando, de repente, em algumas aulas presenciais, que eu vejo que tem muita gente que reclama, é o seguinte, não é, a questão maior é falta de metodologia, falta de ordem na didática, né? Tipo assim, o que que eu vou ensinar e ter uma ordem estruturada. Então, assim, o meu método tem nome. O meu método de ensino é o método ATR, né? Então, dentro do meu método que eu criei, que eu idealizei, que eu pensei, que eu sentei a minha bunda e falei, eu vou fazer isso aqui, né? Coloquei lá tudo certinho, qual é o caminho que cada aluna tem que seguir para chegar num ponto que eu quero, né? É isso. Então, assim, você tem que ver o seguinte: de repente, você está fazendo uma aula e você tem que alinhar o objetivo. Então, qual que é o objetivo da aula que você está fazendo? Às vezes, o objetivo seu, como aluna, não está alinhado com o da professora. E aí, a culpa não é da professora, né? Ou sabe? Então, assim, às vezes a professora, ela quer dar uma aula que as alunas vão ficar dançando para se divertir. E aí, mas você tá com aquela sede de aprender dança do ventre, que você quer aprender a dominar as técnicas e tudo. Mas a professora tem um outro objetivo diferente do seu. Ou poderia ser o contrário. A aluna que está indo para se divertir, não tá querendo se apresentar, ela quer aprender para ela, e a professora quer fazer com que todo mundo se apresente. Que o foco dela é levar todo mundo para show, para evento, para se apresentar, e aquela aluna está indo para se divertir. Então, como na dança do ventre, os objetivos de cada professora são diversos, né? Como tem professoras que, não, vamos ficar aqui meditando, vamos ficar aqui, já mistura umas coisas, tipo, umas divindades, né? Divindades pagãs e não sei o que no meio da aula, e fica falando de deusas e de não sei o que lá, umas coisas que já, sabe, tem nada a ver. E aí a aluna vai ficando cada vez mais confusa porque ela não entende realmente, não é culpa dela. E ela tá ali no meio, né? Então a questão é essa, assim, você tem que analisar se o ambiente que você está adequado ao seu objetivo, aquilo que você deseja para você. Né? Então, assim, eu sou muito verdadeira e muito clara com as minhas alunas, né? Em relação ao que eu ensino, aquilo que eu quero realmente dentro do meu objetivo, dentro dos meus cursos. Então, assim, você quer entrar e aí você quer fazer bagunça e não sei o quê. Gente, a gente tá estudando, né? Então, assim, se você quiser entrar pro meu curso, vamos supor assim, eu vou entrar no curso da Sana. Aí, quando eu chegar lá, a gente vai meditar, a gente vai invocar não sei o quê, nós vamos, sei lá, fazer umas coisas muito loucas, né? E não vai, por quê? Porque no meu curso não tem essas coisas, né? O meu curso ele é totalmente direcionado para prática, né? Para a parte teórica, que é muito importante, você tem que aprender, né? Então, é algo bem enxuto mesmo, né? Tem bastante aula lá dentro, mas as aulas são bem rapidinhas porque é bem direcionado, né, para aquilo que realmente você precisa para aprender, tá? Que mais? Eu aprendi muitos movimentos isolados, mas eu tenho muita dificuldade para mudar de movimento para o outro. Então, é porque é aquilo, né? Não aprendeu, se você ainda não aprendeu a descobrir e potencializar a sua consciência corporal. E outra coisa, um ponto que eu vejo que assim tem muita diferença entre presencial e o online, porque no presencial, muitas vezes, a gente está muito copiando, né? Tipo assim, a gente presta muita atenção na professora, que é essencial, né? Você fica ali olhando, mas você acaba ficando muito dependente. Quando você está no online, você tem que ter um olhar para você. Você tem que olhar para si mesma. Tipo assim, não, peraí, eu tô sozinha aqui. Como é que faz? Como é que é? Agora eu vou ter que fazer. Peraí, deixa eu sentir meu corpo. E que às vezes no presencial você não tem tanto tempo de fazer isso. Tá? Tem alunas minhas que fazem os dois, faz o presencial e faz o online, né? A maioria das minhas alunas fazem somente o online. A maioria das minhas alunas são mulheres que não têm tempo para fazer dança do ventre. Então, se você não tem tempo, esse curso é para você,
né? Porque quem não tem tempo tem que fazer online mesmo. Quem quer aprender mais rápido tem que fazer também. Desde que tenha um método certo, né? E comprovado, porque a gente não sabe em quem confiar na internet. Por isso que eu também faço bastante essas lives, porque é uma oportunidade das pessoas conhecer o meu método, é uma oportunidade das pessoas conhecer o meu trabalho, porque não dá para confiar em todo mundo na internet, gente. Um monte de aluna, tipo assim, ai, mas eu já fiz aula com fulana ciclana, aí me mandam até certificado, me mandam certificado assinado, tipo, já fiz isso, já fiz aquilo outro, deixa eu entrar, tipo, no meu curso, né? Assim, mas meu amor, você não consegue dançar sozinha, você não vai dar conta. Eu vou estar lá falando para você fazer coisas que você não aprendeu ainda. Porque como tem uma sequência lógica, tipo assim, o iniciante tem tal coisa, o intermediário tem tal coisa, é uma continuação, é tipo uma série. É tipo uma série, é essa Netflix, né? Você vai fazendo, você aprendeu um monte de coisa. Quando você vai para o próximo nível, você carrega uma mala de rodinha gigante, sabe? De milhões de quilos para o intermediário, né? Então, quando você está no iniciante, você chega com uma mochila, uma pochete, ou uma bolsinha assim de lado, né? Ah, eu sei algumas coisinhas. Aí você tem uns passinhos lá na bolsa. Quando passou alguns meses, você já tá com uma mochilinha pequenininha, já tá pesada. Aí quando você chega no final do curso, você já tá com uma mala de rodinha. Só que nessa mala de rodinha tá cheio de coisa nessa mala. Tem um monte de coisa nessa mala que você leva pra tua vida que já é teu, é seu conhecimento. Quando você aprende, o conhecimento é seu. Acabou. Entendeu? Essa é a verdade. E aí, as alunas ficam tipo assim, ai, Samia, não sei o que e tal. Você tá, você sabe mesmo? Então me mostra que você sabe, porque se eu quisesse vender, só vender por vender, o curso ficava aberto o tempo inteiro. Entendeu? Então, o meu objetivo maior é transformar a vida de outras mulheres, é fazer com que elas descubram a potencialidade delas, que elas descubram que realmente podem dançar e que conseguem. Conseguem sim, tá? Não precisa ficar anos e anos dançando, anos e anos tentando, né? E essa é a grande frustração de muitas mulheres, tipo assim, como que eu tô anos aqui, eu não consigo, essa é a minha realidade. Eu entendo essa realidade, eu sei que é verdade. Mas existe um método, sim, comprovado que é possível você aprender na sua casa, sem ter que sair muito mais rápido. Como? Fazendo o que tem que fazer. Em vez de você ficar perdendo tanto tempo repetindo passos, você executar realmente o que é preciso, tá? Então, quem tem acesso, faça, aproveite, porque essa viagem tem tempo, gente. Essa viagem tem tempo limitado. Você presta atenção. Você entra no curso, tem um tempo de acesso. Quando acabou, acabou. Aproveita, aproveita, porque eu quero que você tenha resultado. A pessoa que mais quer que você tenha resultado sou eu. Sou eu. Se eu quisesse só vender, ficava aberto o tempo inteiro, tá? Então, quando abrir, a mulherada que tá desesperada, aproveita a oportunidade para entrar, tá bom? Deixa eu ver o que a Fran tá escrevendo aqui. Eu faço só online, aprendi muito com a professora. Obrigada, Fran, maravilhosa. Beijo, mulheres. Beijo, maravilhosas. Amo vocês. Amo muito vocês. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Quinta-feira, o que que vai ter na quinta? Deixa eu ver aqui. O segredo para coordenar braços graciosos e um quadril soltinho na dança do ventre. Gente, vamos fazer um trabalho de coordenação na quinta-feira. Quero você junto comigo, então já curte e compartilha essa aula aqui. Marca aí no seu relógio, no seu caso, põe um alarme para você treinar junto comigo na quinta-feira, tá bom? Beijo, amo vocês e até a próxima.